E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua aí no 0659 AM, falando sobre prosperidade bíblica. Quando a gente fala sobre prosperidade dentro da do que a Bíblia fala, né? Dentro do que a Bíblia nos ensina. É muito importante a gente estar sempre ah, dentro do conhecimento bíblico em tudo que a gente vai fazer, né? A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não é só uma liberdade. Oi, Kika, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem ressoaparelhos auditivo também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Então, não usar. É importante a gente trabalhar, né, com relação à prosperidade dentro do que a Bíblia fala, dentro do que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta é exatamente a palavra de Deus, né? A verdade bíblica. E a gente vem falando aí nesse 0659 AM a respeito de o que é, dentro do processo bíblico, verdade sobre prosperidade e o que é mito, né? A gente fala muito sobre o que as pessoas ensinam e o que a Bíblia ensina, o que eu acredito e o que a Bíblia verdadeiramente diz. Paulo tem um posicionamento bem interessante dentro da palavra de Deus, que ele chega e fala assim, um dos posicionamentos dele é que ele acredita, Paulo acredita que é melhor que o homem não se case, né? Melhor que ele viva da obra do Senhor. Mas ele fala assim, não sou eu, não é Deus quem diz, sou eu quem falo. Paulo se posiciona dessa forma. E ele diz assim, mas se o homem ele não consegue ficar sozinho, é melhor que ele se case do que ficar se abrasando, né? Ficar se corrompendo, né? Fornicando, como a palavra de Deus diz. Quando Paulo, o importante aí que eu queria colocar é que quando Paulo ele coloca a respeito de alguma coisa que ele acredita, alguma coisa que ele pensa, ele é bem claro em dizer, não é Deus quem diz, sou eu quem digo, né? Porque a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja sozinho, far-lhe-ei uma adjuntora. Mas Paulo se posiciona assim, Paulo, prefiro estar só, para trabalhar só para a obra de Deus, né? Agora, se você não consegue ficar sozinho trabalhando na obra de Deus, melhor que você se case, né, conforme o que a palavra de Deus diz, para que você não tenha aí, não se contamine. Então é importante que, assim como Paulo, quando a gente posicionar alguma coisa que a gente acredita assim, que a gente pensa dessa forma, a gente seja bem verdadeiro, né? Eu penso dessa forma, eu acredito dessa forma, né? E dizer assim, mas não tá na Bíblia, ou falar assim, eu entendi dessa forma o que a Bíblia diz, né? Por quê? Porque uma coisa é o posicionamento do Espírito Santo de Deus, uma coisa é o posicionamento de Deus sobre a nossa vida, outra coisa é a fala humana, é o que eu acredito, é o que eu penso. Seja bem-vindo aqui, que Deus abençoe. É o que eu penso, é o que eu acredito, é como eu vivo com relação a isso, né? Então são duas coisas completamente diferentes. Por isso que muitas vezes quando eu posiciono alguma coisa que eu falo assim, olha, eu acho, eu acredito, eu visualizo dessa forma, né? A gente vê muitas pessoas pegando pedaços da Bíblia, né, que não leem o que diz o verso anterior e nem o verso posterior e falam a respeito do que elas acreditam, do que elas pensam, posicionando como se, foi Deus quem disse assim. Eu vou falar um versículo da Bíblia que as pessoas usam muito, é aquele assim,
que ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, eu posso todas as coisas, mas o versículo anterior de Paulo diz, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar frio, eu posso ser açoitado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele não está dizendo que tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu busco, eu posso alcançar, porque Deus vai fazer isso por mim. Ele está dizendo que todas as coisas que acontecem na minha vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, eu posso passar por elas, porque Deus é quem me fortalece, é Deus quem me guia, é Deus quem me orienta. Infelizmente, muitas pessoas usam desse versículo para criar uma prosperidade, né, uma teologia de prosperidade falha, né? Então, se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso ser trilhardário, eu posso ser bilhardário, eu posso ser sei lá o que. E não é isso que Deus está dizendo. Você pode sim, pode conquistar isso sim, naquele que te fortalece. Assim como você pode passar fome, necessidade, dor, doença e o que vier. Porque quem te fortalece é Deus. Quem te dá poder é Deus. Quem te dá sustento é Deus. Quem te dá paciência é Deus. Quem te dá fé é Deus. Então o Senhor não está dizendo que eu vou fazer dos meus filhos crianças mimadas. E sim, ele está dizendo, vou fazer dos meus filhos homens e mulheres forjados, fortes. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala lá em Provérbios 18:12, e é Salomão quem diz isso, o homem mais sábio, né, que fala isso. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 18:12. A gente vai falar sobre mais um pecado, e esse é o último pecado que a gente vai falar antes de entrar no que verdadeiramente nos faz crescer, né? A gente entendendo quais são os pecados. Bom dia, Marcelão, seja bem-vindo. Entendendo quais são os pecados dentro dessa questão de prosperidade. Aí agora a gente entra, a partir do próximo vídeo, a gente entra firmemente falando do que verdadeiramente dentro da Bíblia me faz ser próspero, me faz crescer, e o que verdadeiramente é prosperidade. Beleza? Então vamos para o último pecado, que é o pecado do orgulho. O pecado do orgulho. Salomão, ele foi um homem muito usado por Deus, muito usado por Deus mesmo, né? Não é só pecado, Marcelo, graças a Deus. Na verdade, não é a prosperidade que é pecado. A prosperidade é um desejo. Oi, Maria Cristina, Deus abençoe, seja bem-vinda. A prosperidade é uma bênção de Deus, né? A forma que a prosperidade é vista e como muitas pessoas buscam essa prosperidade é que, infelizmente, torna-se pecado, né? Não é a prosperidade em si. E sim essa busca, esse desejo e a forma que ela é colocada na nossa vida, não a prosperidade, porque prosperidade é produtividade. E Deus diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, quer dizer, ele está dizendo, vai lá e aprende com a formiga a ser produtivo, a ser próspero, né? Então não é pecado ser próspero. Mas vamos lá. Qual é o pecado que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o pecado do orgulho, né? Ser orgulhoso, não permitir que Deus te abençoe, ou se posicionar de uma forma soberba com relação àquilo que Deus te dá. Salomão foi um homem muito usado por Deus, apesar dele ter se desviado da presença do Senhor, infelizmente. E acerca do fim de Salomão, só Deus sabe. Biblicamente falando, a gente vê que Salomão, até em sua velhice,
ele passa a buscar deuses estranhos. A Bíblia fala que Salomão, já idoso, já velho, ele sobe ao monte para buscar em estátuas, né, em falsos deuses, em ídolos, o que não foi nada sábio dele, né? Mas, então assim, aí eu vou falar daquilo que a gente conversou lá no início do vídeo. Pode ser que Salomão tenha sido salvo. Pode, por quê? Porque acerca da salvação só Deus sabe. Só Deus tem conhecimento. Então, se no coração de Salomão, no fim da vida dele, ou de repente quando Jesus Cristo foi lá e pregou as almas cativas, ele pode ter se convertido? Pode ter mudado a vida dele? Pode. Mas biblicamente falando, seja bem-vinda, Renatinha. Deus abençoe. Renatinha é minha sobrinha linda, fisioterapeuta, graciosa, morrendo de saudade de você, minha linda, de dar um beijo em você, viu? Seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Salomão, então ele pode ter se convertido? Pode, mas biblicamente falando, até o fim da vida dele ali, na Bíblia, a gente vê Salomão buscando em deuses estranhos. E quando a Bíblia se refere em reis, ela fala que os filhos deles fizeram coisas piores do que Salomão, né? E aí ele vai colocando dessa forma. Então entende-se que Salomão se desviou da presença do Senhor e provavelmente morreu ali sem a salvação. Mas acerca da salvação só Deus sabe. Então pode ser que sim, que ele no último dia de vida, ou vou repetir, quando Jesus Cristo foi pregar as almas cativas, ele tenha se arrependido e tenha, né? E eu acredito que houve alguma oportunidade para Salomão, esse homem sábio, né, que foi muito usado por Deus, ter tido salvação. Mas Salomão, ele coloca na palavra de Deus o seguinte, que tudo é vaidade. Ele fala que ele percebe que tudo que ele fez foi vaidade, que a riqueza é vaidade, que até a sabedoria dele, né, foi vaidade, que tudo que ele buscou com soberba foi vaidade, foi por vaidade. A soberba, ou o orgulho, né? Ela acontece quando alguém se acha melhor do que o outro. Quando a gente se acha mais bem-sucedido, mais inteligente, mais poderoso, mais independente do que o outro. Então, muitas vezes, por isso que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Por quê? Porque muitas vezes a riqueza ensoberbece o homem, né? Então, a riqueza muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes faz com que o homem seja orgulhoso, porque ele começa a acreditar, eu fiz, eu cresci. Oi, Cici, seja bem-vinda, Deus abençoe. Isso, o ego, exatamente. Eu fiz, eu cresci, eu desenvolvi, eu fui poderoso, eu isso, eu aquilo outro, e isso faz com que ele tire Deus do centro, né? E se coloque no centro das coisas. Então ele vira egocêntrico, ele vira egoísta, né? E aí isso não permite, né, obter salvação, obter o reino dos céus, porque ele tira Deus do centro e se coloca no centro. Não é a prosperidade em si, é o acreditar que por ter prosperidade é maior ou melhor do que o outro. Nem ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Somos todos filhos ou criaturas de Deus.
O que nos diferencia um dos outros é o aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, que nos torna filho de Deus. Mas o amor de Deus por cada um de nós é o mesmo, até pelas criaturas. Ele ama do mesmo jeito. Aquele homem que não aceitou ainda que é criatura, Deus ama. Infelizmente, só não pode levá-lo. Por quê? Porque ele não quer ser levado por Deus. E Deus não invade. Deus não invade. Nós temos livre arbítrio. Oi, Michele, seja bem-vinda. Deus abençoe. Então, esse homem orgulhoso, esse homem que se acha maior do que todo mundo, né? Que pisa no outro porque acredita ser mais poderoso do que ele, que tem uma vaidade muito grande, como Salomão diz, né? Essa vaidade que às vezes sai gastando até o que não tem. Não precisa ser rico para ter vaidade, não. Divide no cartão em 30 vezes sem juros, depois você não tem condições de pagar, mas divide no cartão 30 vezes sem juros por vaidade. Porque eu preciso ter uma roupa melhor do que o outro, porque eu preciso ter um sapato melhor do que o outro, porque eu preciso ter um cabelo melhor do que o outro, porque eu preciso cortar num salão melhor do que o outro. Isso tudo é vaidade. É vaidade. Não interessa se o seu óculos é da Feira dos Importados ou se ele é da Ray-Ban. Interessa o que está aqui, ó, dentro do seu coração. É o que vai dentro do seu coração, né? Então, Deus está colocando aí, ele fala assim, que é como se a gente tivesse sido o William Douglas, ele fala que é como se a gente tivesse sido picado por uma mosca azul, né? Foi picado pelo mosquito azul, pela mosca azul, né? Porque tem sangue azul. E aí é melhor do que todo mundo só porque tem um sangue azul. E ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, as pessoas soberbas, orgulhosas, elas nem são melhores, né? Nem são, porque a palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o orgulhoso, infelizmente, ele se ama acima de todo mundo. Ele se ama acima de todo mundo. Ele é vaidoso. Oi, Tereza, seja bem-vinda. Ele é vaidoso demais. Eu vou falar do Black Friday, Marcelo. Me lembra mais pro finalzinho, aí eu falo pra galera, porque realmente eu esqueço. Então, esbanjar o dinheiro como se fosse... Eu tava comentando com o Marcelo esses dias. Tem algumas pessoas que eu sigo no Instagram, em que eu gosto muito da palavra da pessoa, né? Passando feedback positivo. Eu não gosto de feedback negativo. Chegar e falar assim, não gostei disso. Tá, não gostou por quê? O que que te trouxe a não gostar disso? Por que você não gostou? O que pode melhorar, né? E aí eu tava conversando com o Marcelo esses dias que tem algumas pessoas que eu sigo no Instagram que eu gosto muito mesmo dessas pessoas. Ela... Ah, sim, vaidade de comprar 30 vezes, né, no Black Friday, é verdade. Aí vou aproveitar o Black Friday, e aí compra em 30 vezes sem juros, né? E aí depois não tem nem condições de pagar. Então tem que ter consciência, é verdade. Eu achei que você estava falando de outra coisa. Mas aí voltando ao assunto. Então eu tava falando com o Marcelo sobre isso esses dias, né? Que eu sigo essas pessoas e eu gosto dela, mas existem coisas que me desagradam. Por exemplo, tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto da palavra que essa pessoa dá, do treinamento, eu gosto de tudo isso, mas essa pessoa começa mostrando a sua vida, mostrando fortuna, riqueza, poder, glória, isso, aquilo outro, e isso não me enche os olhos. Eu olho aquilo e eu fico assim, sim,
O que que vem de dentro de você? Porque o que eu quero saber é o que vem de dentro de você. O que eu quero saber é o que o Espírito Santo de Deus move na sua vida, né? Porque o que tá fora, qualquer um pode conquistar. Qualquer um pode conquistar. Eu quero entender dentro de você, o que que move você. Você pode até filmar na frente de um hotel mega power, né, ultra, isso, aquilo, outro, contanto que a palavra que você tá trazendo seja uma palavra que encha meu coração. Eu juro pra você, né, eu não vou nem olhar o hotel. Não vai chamar minha atenção. Muitas pessoas vão olhar aquilo e vão dizer: caraca, eu quero ser igual a esse cara, porque ele tem isso, ele tem aquilo, ou igual a essa mulher, porque ela tem isso, ela tem aquilo, igual a essa pessoa. Mas Salomão tinha tudo isso. Salomão tinha uma inteligência que ninguém tinha uma riqueza que ninguém tinha um poder que ninguém tinha e perdeu a sua alma. Ou não, né? Se ele se arrependeu até o final. Mas tudo indica que durante esse processo perdeu a sua alma. E a palavra de Deus diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada vale. Então, se o hotel, se a sua casa, se as suas férias, se sei lá, são mais importantes do que a palavra que você traz, são mais chamariz do que a palavra que você traz, tem alguma coisa de errado nisso. Tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa entender o que enche meu coração verdadeiramente. Qual é o tesouro que eu guardo dentro do meu coração? Porque o que me faz pecar não é ser próspero, é que a prosperidade reine no meu coração e não Jesus Cristo. E que a prosperidade me faça ser orgulhoso, me faça ser egoísta, egocêntrico, e não Jesus Cristo, né? Se bem que Jesus Cristo não vai te fazer orgulhoso, egocêntrico e nem egoísta, de jeito nenhum, tá? Ele vai te fazer somente, unicamente e exclusivamente, cada dia mais humilde. Lembrando que humildade não é miséria. Humildade é literalmente ser caridoso, ser bondoso, ter um coração quebrantado, ter um coração que se desvia do mal, que pensa no outro, que ama o outro. É como o Marcelo fala sempre, e é muito importante a gente ter isso claro na nossa mente. É você entender que tudo é para o outro, pelo outro, com o outro, e não para mim. E o orgulho, ele tira isso da gente, infelizmente. Provérbios 16, 18 fala assim, deixa eu pegar aqui, Provérbios 16, 18. Ele fala bem assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, né? Então aquele que é soberbo, que é orgulhoso, com toda certeza vai cair. Com toda certeza será derrotado. A Bíblia conta sobre um rei que ele teve um sonho e ele estava incomodado com esse sonho, e aí ele chama Daniel e fala assim, porque ele já sabia que Daniel era um homem de Deus, um homem que tinha um conhecimento, ele conseguia
revelar sonhos, ele conseguia entender interpretar o que Deus estava falando para ele. Então ele chama Daniel e Daniel vira, quando ele está falando com Daniel ali, Daniel para e olha para ele, quando ele termina de contar o sonho. E a Bíblia fala que Daniel fica atônito, que ele fica assim alguns minutos, sabe? Parado, pensando. Eu acredito que Daniel tenha pensado assim, me lasquei. Tô entre a cruz e a caldeirinha. Porque se eu falo do sonho, o rei vai me matar. Se eu não falo do sonho, Deus vai cobrar de mim. Vou falar do sonho, porque entre o rei me matar e Deus cobrar de mim, prefiro morrer. Não cobra de mim não, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor mandou. E aí ele fala para o rei assim, olha rei, o Senhor tá falando que o Senhor é orgulhoso. Que tudo que tem aqui foi Deus quem fez. Que Deus te deu. Que Deus fez crescer. E não é o Senhor. Tudo que o Senhor olha de um lado, olha para um outro, o Senhor bate no peito e diz, eu sou poderoso, eu fiz isso, eu aconteci, né? Eu sou o rei. E Deus está dizendo que se o Senhor não posicionar a verdade, não falar que foi Deus quem te deu, que foi Deus quem fez, o Senhor vai ficar como animal, pastando, comendo grama, até que o Senhor glorifique verdadeiramente o nome de Deus. E ele disse assim, não, você tá ficando louco, Daniel. Daniel deve ter bebido muito vinho ontem, tá meio alterado, ainda tá de ressaca, dor de cabeça. Tô sabendo, hein, Daniel? Foi pra aquela festa, né? E agora você tá aí achando que pode falar o que quiser pra mim. Vou te dar essa chance, vai lá. Você tá ficando meio doido. Tá muito... A sua inteligência tá já te corrompendo. Vai pra casa. Passaram-se os anos e aí o rei olha pro seu reinado e começa a dizer, tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo aquilo outro? Fui eu quem fiz, são obras da minha mão. Meu reino é próspero, eu sou poderoso. E ele termina de falar. E ele se lembra do que Daniel disse a ele. E imediatamente ele fica como bicho, comendo grama, pastando, durante anos. Até que um dia ele reconhece. E aí ele glorifica o nome de Deus. Né? Então, assim, o que Deus está dizendo, Deus não tirou a prosperidade desse homem, ele não tirou o reinado, ele não tirou a riqueza, ele não tirou nada disso. E ele também não disse que era errado. O que Deus disse que era errado era ele achar que o poder, a honra e a glória disso tudo era dele, enquanto é de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertencem a Deus. Tudo, 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 tudo. Então, existe um provérbio chinês que fala assim, ó, quando o jogo acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Humildade nunca faz mal a ninguém e ela é relevante na vida profissional. Quer dizer, quando acaba o jogo de xadrez, o rei e o peão vão para dentro da mesma caixa. Da mesma caixa. Quando a nossa vida acaba, o rico e o pobre vão para dentro da mesma caixa. Da mesma caixa, o mesmo caixão, mesma terra. Ah, não, o caixão do rico é
de ouro fino, ele não vai poder levar aquilo para o céu, meu filho, não vai. O caixão é caixão. Bobagem dele gastar com ouro para fazer caixão. Dava aos pobres o ouro do caixão, porque não vai para lugar nenhum. Não vai. É terra. É terra, é pó. Acabou. Então vai para o mesmo lugar. A diferença é a alma. A alma vai para lugares diferentes se tiveram decisões diferentes. Entendeu? Mas o corpo volta pro pó. Do mesmo jeito. Então não interessa o poder financeiro que você tem. É importante que você tenha o poder espiritual na sua vida. Esse é mais importante do que o poder financeiro. Ser humilde, né? Não de uma forma forçada, não de uma forma falsa, entendeu? Não, é ser humilde de verdade. As meninas estavam assistindo ontem um programa na televisão que eu nem gosto muito, mas eu tava com elas e aí passou e eu vi. E tem uma menina que tava dando uma dica para trabalhar com um vlog, uma coisa assim, para uma outra menina. Era uma brincadeirinha. E aí ela tava falando assim, como conquistar mais seguidores, como é que eu posso trabalhar nisso e tal. E aí ela pegou e falou assim, em primeiro lugar você precisa ser humilde, você precisa ser uma pessoa que tá ali sempre do lado do seu público, as pessoas precisam ver que você erra, a pessoa precisa ver que você tem coração também, entender quem você é e tudo mais. E aí a menina, é só um teatrinho entre elas lá, né? E aí a menina pega e fala assim, humilde eu? Nunca. Nunca precisei, né? E aí ela começa a fingir, né? Uma humildade que ela não tem. E é exatamente isso. Se você tem se você mente, se você finge ser uma coisa que você não é, dentro de pouco tempo as pessoas começam a perceber isso em você. Elas começam a perceber isso em você, elas começam a ver que você não é aquilo que você tá plantando, sabe? Que você não é aquilo que você tá dizendo ser. E outra coisa, mesmo que nunca elas percebam, Deus sabe. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Ela fala assim que muitos vão chegar ao Senhor e vão falar assim, Senhor, Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Eu curei em seu nome, eu abençoei em seu nome. E o Senhor vai olhar assim e vai falar assim, não te conheço, aparta-te de mim. Nunca nem ouvi falar de você. Quem é você? Quem é você? Aquelas pessoas que realmente curaram, porque Deus teve misericórdia de quem precisava ser curado, que realmente profetizaram, porque o Senhor tinha misericórdia daqueles que precisavam de profecias, que realmente ajudaram, porque o Senhor teve misericórdia das pessoas que precisavam ser ajudadas, mas pessoas que fizeram isso para dizer no fim que fizeram, ou para ganhar dinheiro com isso. Eu escuto muita gente falar assim, não, o crente só visa dinheiro, o crente só quer dinheiro, né? Infelizmente tem gente que é assim mesmo. Infelizmente tem pastor que quer dinheiro, assim como tem outros, de outras religiões também. Eu tenho uma amiga que ela me mandava, ela não manda mais não, tadinha, mas ela me mandava muita mensagem mostrando os pecados, né, do homem, do pastor, do crente, do presbítero, do profeta, E eu falava assim, eu mandava duas coisas para ela. Eu mandava erros também dentro da religião dela, né? Que não interessa qual é. Eu mandava coisas que tinham acontecido, fatos que tinham acontecido.
e mandava para ela textos bíblicos também falando para ela erros de Moisés, erros de Elias, de Davi, e aí colocava de todas as pessoas, de Maria, dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala aonde eles erraram, entendeu? Mandava para ela. E mandava para ela assim também, ai do homem que confia no homem. É por isso que a nossa confiança deve ser em Deus. Porque o que o homem faz de errado é problema do homem, não é problema meu. É problema do homem com Deus. O meu problema é o que eu faço de errado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Então, o que eu faço de errado para que Deus transforme a minha vida? Eu não tenho que buscar homens. Eu tenho que buscar em Deus. Eu não tenho que buscar em riqueza, em prosperidade. Eu tenho que buscar em Deus, né? E ela nunca mais me mandou mensagem, tadinha. Acho que ela cansou. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que o nosso coração, né? A nossa alma, o nosso espírito, nos guiam para um lado ou para o outro. Ou para a inveja, ou para o orgulho, ou para a humildade, ou para o amor. E qual é o lado que a nossa carne vai seguir? Quem é que reina? Se é a nossa carne ou se é a nossa alma? Quem manda em nós? A nossa carne ou a nossa alma? Tem um livro chamado O Monge e o Executivo, onde James Hunter ele fala um pouco sobre líder-servidor, né? Jesus Cristo fala sobre isso, o líder-servidor. E ele ensina exatamente sobre Jesus Cristo. Ele usa essa passagem bíblica lá de Mateus 20, de 25 a 26, que fala que Jesus chamou todos eles para junto dele, né? E começou a falar assim: sabei que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha só, James Hunter, ele se baseia no que a Bíblia fala a respeito desse cuidado às pessoas, a esse amor às pessoas, né? Que isso é indispensável para quem quer ser um líder verdadeiramente, para quem quer ser próspero verdadeiramente. Ele fala que a gente precisa primeiro estar disposto a servir, que a gente precisa ter uma postura, né, de servo e não uma postura de um executivo ou um empresário arrogante, que acredita no seu próprio umbigo só, no seu próprio sucesso. O nosso sucesso depende do sucesso do outro. Eu só sou próspero, eu só tenho sucesso quando eu consigo passar para o outro isso. Como o Fernando estava falando na live com o Marcelo, que ele disse assim, prosperidade é quando eu não tenho conhecimento de alguma coisa, mas eu estudo, eu busco, eu corro atrás disso, e aí eu consigo passar para os meus alunos aquilo que eu estudei, aquilo que Deus me orientou, e eles aprendem aquilo que eu ensinei. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E olha, isso vem de isso vem de James Hunter, né? Quando ele escreve o livro O Monge e o Executivo, ele fala sobre isso. E ele tirou isso da Bíblia.
quando Jesus Cristo fala sobre isso, né? Então não vem de mim, não é um conceito meu, né? Algo só que eu penso, né? Às vezes a gente fala assim, como é que alguém que serve ao outro na vida, ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir desenvolver? Muitas pessoas fazem de pessoas escadas e saem pisando nelas para ter crescimento, obter crescimento. Outras fazem as outras pessoas de corda e se apoiam nelas, colocando a mão para subir. Qual é a diferença, Cláudia? Quando você faz alguém de escada, você sobe na cabeça dela. Quando você faz de corda, você dá a mão para ela, ela te puxa. Você dá a mão para outra, a outra te puxa. Você dá a mão para outra, a outra te puxa. E aí o que que acontece? Você acha que você está subindo sozinho? Não, tá subindo um com o outro, com o outro, com o outro. Eu não sei se vocês já assistiram, né? Porque eu sou criança, uma eterna criança mesmo. Eu sei que a palavra de Deus diz, quando eu era moço, eu fazia as coisas de moço, mas agora eu sou velho, eu tenho que fazer as coisas de velho. Mas vamos pegar as coisas da criança para poder trazer para as coisas de velho também. A palavra de Deus não. Eu tenho um desenho que fala de formiguinhas, né? Que tem um soldado da formiga que quer abrir buraco, né, no formigueiro para a água entrar e matar todas as formigas e assim ele vai fazer um novo reinado de formiguinhas mais fortes, porque ele acha que aquelas formigas todas são fracas. Quando na verdade cada formiga nesse reino tem uma função e uma depende da outra, né? Então não são só formigas guerreiras, são formigas que cavam buracos, são formigas que colhem o alimento, são formigas que fazem, enfim. E no final do filme, do desenho, eles para saírem desse formigueiro que está sendo inundado, eles precisam dar a mão um para o outro, né? Então eles fazem uma grande corda e um vai subindo pelo outro, até chegar lá no alto, né? E a última formiguinha sobe também. Todo mundo sobe, mas para chegar lá em cima é um com o outro, né? Cara, é fantástico, porque assim, a formiguinha tá aqui, aí a outra sobe aqui, a outra sobe aqui, a outra sobe aqui, até chegar no topo. Quando chega no topo, né, formou uma corda. Aí a que tá embaixo sobe, vai subindo, aí a que tá aqui vai subindo, e aí até que aquela que tava lá em cima é a última a subir e ela sobe também. Então todo mundo sobe, entendeu? E é um ajudando o outro para subir. E o reino de Deus é assim. É um ajudando o outro para subir, sem orgulho, sem soberba. Mas eu já tô aqui em cima, problema de quem tá aqui embaixo. Vou já, pum, acabou. Mas para chegar lá em cima, você dependeu do que tava lá embaixo. E agora você não vai dar a mão para ele? É igual quando a gente falou sobre o tanque de Betesda, aqueles que eram curados pegavam sua cura e iam embora. Poxa, acabei de ser curado, eu sei qual é a dificuldade de ficar nesse tanque aqui. Vamos organizar a fila, galera. Quem chegou primeiro, quem chegou depois? Vamos organizar todo mundo aqui. Fui curado, vou ajudar vocês. O próximo é você? Beleza, assim que o anjo for mexer a água, eu te jogo lá. Você é paraplégico? Eu te ajudo sem problema nenhum. Tô aqui para isso, entendeu? Porque Deus vai nos abençoar. E aí, quando você for curado, eu vou embora, que eu preciso, né, começar a trabalhar, comer, me alimentar, fazer as coisas, e você fica responsável pelo próximo, e o próximo pelo próximo, e o próximo pelo próximo, e assim sucessivamente, porque não sai ninguém daqui sem ser curado. Não sai ninguém daqui sem ser curado. Mas não. Fui curado, pego minhas coisas e vou embora. Isso é orgulho. Isso é soberba. Mesmo sem ter um centavo no bolso, porque era doente, porque tinha problema, recebeu a bênção do anjo e vai-te embora. E vai-te embora, acabou. Problema do outro. Tô nem interessado no que o outro vai viver, não tô nem interessado no que o outro vai passar, né?
Então, para liderar, eu preciso servir, eu preciso ser servo, eu preciso me colocar à disposição, né? A vida ela é muito frágil, e ela nos surpreende, né? As mudanças de cenário acontecem o tempo todo. Sabe aquela história de a vida dá voltas? É verdade, ela dá voltas mesmo. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, né? Então, a gente precisa entender, ter uma postura diferenciada, porque a gente não é, engano nosso, autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Ah, eu sou melhor do que o lixeiro. Por quê? Por que você acha isso? Ah, porque ele é lixeiro e eu sou dono de empresa. É mesmo? Fica sem ele uma semana. Fica sem ele um mês. Fica sem ele um ano. Por que você é melhor do que ele? Talvez ele seja melhor do que você. Ah, eu sou melhor do que um professor, é mesmo? Fica sem professor, quem vai ensinar? Né? Minha mãe gritou lá do outro lado. Quem te ensinou? Não foi um professor? Fica sem ele um mês. Fica sem ele um ano. Fica sem ele uma vida inteira. Ah, eu sou melhor do que, sei lá, do que o sapateiro. É mesmo? E quem vai fazer sapato para você? Eu sou melhor do que o mecânico, é mesmo? E quem é que vai consertar seu carro? Ah, eu sou melhor do que o pedreiro. É mesmo? Vai tentar construir sua casa sozinho? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos formiguinhas numa imensa corda, uma ajudando o outro no que precisa. Uma ajudando o outro no que precisa. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É como o Fernando disse, eu conseguir ensinar ao outro aquilo que eu aprendi. Eu conseguir passar para o outro aquilo que foi passado para mim. Eu conseguir levantar o outro naquilo que um dia eu fui levantado. Eu conseguir curar o outro naquilo que um dia eu fui machucado. Isso é prosperidade. Orgulho é vaidade, como diz Salomão. E vaidade é só vaidade. Não leva a nada. Quando a gente tem essa postura de humildade verdadeira, a gente tem um seguro contra erros pessoais. Qual é o seguro contra erros pessoais? Bem, eu erro. Porque eu sou humano. Eu sou imperfeito. Só quem não errou foi Jesus Cristo. Mas eu tenho fé de que Deus vai me orientar e que eu vou conseguir alcançar isso. Eu tenho humildade para aceitar a ajuda do outro naquilo que eu não sei fazer. E aí sim, eu vou até o topo, subindo devagarinho, porque eu aprendo o que é necessário para isso. E aí Deus me dá em dobro tudo aquilo que verdadeiramente eu necessito. Eu preciso sempre, as diquinhas de hoje, eu preciso sempre pensar que tenho muito mais a ganhar. Sendo humilde, é como Marcelo costuma dizer, o outro não precisa perder para eu ganhar.
O outro não precisa perder para eu ganhar. É um jogo de ganha-ganha. E eu ganho muito mais sendo humilde do que sendo arrogante. Quando eu valorizo o trabalho do outro, quando eu respeito o outro, aqueles que trabalham comigo, eu tenho muito mais a ganhar com isso. Eu aprendo muito mais. Eu ganho muito mais aliados. Mais pessoas vão me respeitar, mais pessoas vão crescer comigo. Se eu entendo que o orgulho precede a queda, como a Bíblia diz, quando o orgulho vier ao meu coração, eu digo, opa, sai pra lá, porque eu não vou cair não, em nome de Jesus. Nada de orgulho na minha vida. Eu lembro que hoje eu posso estar por cima, mas amanhã eu posso estar precisando. Amanhã eu posso estar precisando. E se eu sou orgulhoso, quem é que vai me ajudar? Já que eu sou o melhor. Quem é que vai me estender a mão? Eu preciso estar disposto a como líder servir. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, serviu a você, a mim, a todos nós, entregando a sua vida por amor a nós. Por que que eu, que preciso ser a imagem e semelhança de Deus, co-herdeiro com Cristo, tanto na herança quanto na responsabilidade, sou melhor do que Jesus Cristo e não vou servir? Eu vou falar uma palavra de um homem, eu sou evangélica, mas eu vou falar uma palavra de um homem que é um padre, que é o padre Antônio Vieira. Ele diz assim, quem em tudo quer parecer maior, não é grande. Quem em tudo quer parecer maior, não é grande, né? Tem uma outra frase que fala assim, ao êxito nos negócios quase sempre leva à arrogância, o que na maioria das vezes leva ao fracasso. É uma palavra de Al Ries e Jack Trout. Eles falam isso. Que, infelizmente, é isso que eu estava falando antes, infelizmente o êxito nos negócios quase sempre acaba levando à arrogância. E isso, na maioria das vezes, leva ao fracasso, né? Então, eu coloquei aí para vocês palavras não só minhas, não só de William Douglas e Rubens Teixeira, palavras de outras pessoas e principalmente palavras que vêm de dentro da palavra de Deus, que é o que é mais importante do que qualquer palavra que venha, que fala que prosperidade não é pecado, não é pecado, mas como eu me posiciono diante da prosperidade, se torna pecado. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias, como eu me posiciono com relação a qualquer coisa na minha vida, que acaba transformando aquilo que é bom em coisas ruins, aquilo que é positivo em coisas negativas, né? É como Salomão diz, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Tem um filme que Marcela até gosta de citar também, que é o filme do Advogado do Diabo, que no final do filme o diabo vira e fala assim, olha, o que eu mais gosto, o pecado que eu mais gosto é a vaidade. Porque é a vaidade que leva ao orgulho. E é o orgulho que nos separa de Deus. Que nos faz ensoberbecer. Foi o orgulho que foi a ruína de Salomão, do reino de Salomão. Então pensa nisso. Ser próspero não é pecado. Mas o que eu faço com a prosperidade
pode torná-la pecado na minha vida. E a partir do próximo vídeo a gente começa a falar sobre como alcançar verdadeiramente a prosperidade dentro da palavra de Deus. Então fica ligado, eu espero que vocês tenham gostado, né? E só lembrando, eu não sou muito fã de fazer isso não, eu fico com vergonha, mas é importante para cada um de nós, né? A gente tá aí com o Black Friday, né? O 0659, que é o treinamento It's Time, que é a mentoria, que já vai começar semana que vem. E o que acontece? A gente tem feito aí ele no valor de R$ 65,90. R$ 65,90, né? É um valor bem baixo, um valor que não tá no mercado, que não existe. É um preço bem baixo, porque ele vale muito mais do que isso. E o que a gente ganha com isso? O crescimento de vocês. Vocês são nosso exemplo, voou alguma coisa atrás de mim. Nosso exemplo são as pessoas que nós vamos, como é que fala? Que vai nos deixar felizes, né? É aquela questão de que vai me fazer próspero. Ajudar o outro traz prosperidade, né? Então vocês vão me deixar próspera, né? Porque eu vou poder estar ajudando vocês, eu e o Marcelo aí. E como é que é esse treinamento, Cláudia? Esse treinamento é assim... É uma mentoria intensiva comigo e com o Marcelo, né? Onde a gente vai trabalhar alguns pontos importantes a respeito de planejamento, a respeito de prosperidade, entre outras coisas. E vai trabalhar esses pontos bem forte, individualmente, e vai trabalhar em grupo também. Esse valor de R$ 65,90 é até hoje, às 6h59, tá? A gente estendeu, era só até a semana passada, a gente estendeu para essa semana. E é muito importante lembrar o seguinte, que se você for lá na bio do Instagram e se filiar, se você se filiar, você pode vender esse treinamento e aumentar o seu orçamento. Olha que legal. Você pode aumentar o seu orçamento vendendo e você vai ganhar 50% do valor. Claro que a plataforma, ela tira a porcentagem dela, né? Então, você vai ganhar 50% da parte de lucros. Mas a porcentagem é bem baixinha. E você pode pagar R$ 65,90 em 12 vezes, 12 vezes com juros, desculpa. Em 12 vezes com juros, né? Ela fica 12 de R$ 6,90, não é isso, Marcelo? R$ 6,59. 12 de R$ 6,59. Olha só. Baratinho, né? Então, assim, cara, esse preço não existe, em primeiro lugar. Se você se filiar na plataforma, você ainda tá ganhando metade desse preço, né? Metade desse preço. Se você se filiar na plataforma e vender para você mesmo, você ainda vai pagar só metade desse preço, né? E é sucesso, além do aprendizado, que é fantástico, 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 fantástico. E a gente tá aqui para isso, tá? Deus nos deu essa graça e a gente tá aqui para repartir com vocês. Foi uma forma que eu e Marcelo pensamos em tá ajudando vocês de duas maneiras. Com a mentoria, que é o nosso ponto forte, que é o que a gente, né, tá ali o tempo todo trabalhando, e ajudar vocês também, aqueles que se interessarem, a aumentar aí o seu ganho financeiro nesse tempo de pandemia, né? Vendendo essa mentoria e ganhando esses 50% do valor. Então, se você tem interesse, vai lá na bio do Instagram, tá? Se filia e tamo junto, vamos nessa e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje, 12:05, a gente tem Doutronou. E à noite, a gente tem uma coisa muito especial. A gente tem a irmã Helenice, né, falando aí sobre inteligência emocional.
Essa mulher, assim, abençoada por Deus. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo dela na internet, para vocês verem o quão grande essa sabedoria, essa paz que excede todo entendimento, e entender o porquê é importante participar dessa live. Mas não venha só participar assistindo, não. Faça pergunta também. Faça pergunta. É muito importante. A gente está aqui, na verdade, não é para falar só. A gente está aqui para aprender com vocês também. Às vezes a sua dúvida é minha dúvida. E a gente está aqui para aprender junto. Tá legal? Então, muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe. E até 12:05. Beijo. Obrigada, galera.